Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer mais uma vez aos meus muitos irmãos que estão conectados com a gente lá no Falando de Bíblia do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E lá, irmão, o pessoal me marca em cada vídeo, manda cada Reels para mim que eu fico assim, gente, esse povo não é crente não, como diz o pastor André Valadão, esse povo não é crente não. E a última que me enviaram e eu quero compartilhar com vocês é de uma pessoa que eu já falei aqui uma vez, que é o professor Fábio Sabino. O professor Fábio Sabino é um camarada que conhece muito a historicidade do texto sagrado, conhece muito de hebraico, mas de vez em quando faz uns apontamentos um tanto que esdrúxulos, fazendo um apontamento de estudos particulares que ele coloca para fora, e quando você vai ouvir, você fala assim, rapaz, o que aconteceu com o professor Fábio Sabino? Foi ele que disse que Moisés nunca teve uma experiência com Deus e que o cálamo que ficava no óleo da unção junto com as demais especiarias era uma espécie de maconha e Moisés ficava doidão e tinha suas visagens e vertigens e dizia que Deus falava com ele. Foi ele quem chamou Daniel de homoafetivo, pela Bíblia não mostrar a mulher de Daniel e também pela possibilidade dele ter sido um eunuco no período do governo em que ele estava cativo, ok? E aí o professor Fábio Sabino, a galera estourou lá no Instagram, agora de sexta-feira para cá, ó gente, e só deu Fábio Sabino. Vem comigo conhecer a mais nova do professor. Confere aí. Tempo que o Espírito Santo concebe Jesus no ventre de Maria, ao mesmo tempo o Espírito Santo está pecando. Pecando por quê? Porque José era noivo de Maria, e como Maria apareceu grávida e não era de José, Maria teria que ser apedrejada, e junto com o Espírito Santo teria que se materializar e apedrejá-lo também. E logo José se tornou o quê da história? Corno. José se tornou corno. Por quê? Porque Maria é noiva de José, o Espírito Santo engravidou Maria. É de José? Não. E hoje você vai falar o cara o quê? Não é corno não? É corno, o filho não é dele. Ué. O camarada que é noivo da mulher, o Espírito Santo vai lá, vou dizer assim, um jargão bem, né? Pra ficar bem chulo mesmo. Transou com Maria, ficou grávida e José passou a ser corno. Aí o que acontece? Assumiu o B.O. O B.O. É o corno manso. Gente, onde tudo isso vai parar? O cara é professor. Vários pastores, vários teólogos, antes de falarem qualquer coisa, consulta esse camarada aí. E você viu o teor da fala do professor Fábio Sabino? Sem temor algum, sem respeito nenhum à historicidade bíblica. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18, versículo de número 18, que escrito está, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, eles já haviam assinado o contrato de quitubote, o José já havia peço a Maria em casamento, eles já estavam casados, porém não viviam maritalmente juntos, nem tinham relações. Olha só que coisa é, hein? Porque eles estão dentro do trâmite judaico. Sem que tivessem antes coabitado ou se relacionado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, a quem ele acusa que teve relações íntimas, que ele esdrúxulamente diz que transou. Como carioca que é, desbocado, ele disse que transou, ele não disse que teve relações íntimas. Mas José, seu esposo, versículo 19, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto
aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, 24, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa história também de que a Virgem Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus. Dali para lá, logo depois, José viveu vida normal com ela. Só que o que me chama a atenção é que ele se utiliza de uma prerrogativa da lei, dizendo que quem estivesse com um compromisso e fosse pego fora desse compromisso deveria ser apedrejado. E ele diz que o Espírito Santo deveria se materializar para ser apedrejado junto com Maria. Gente, o que você acha disso? Será que ele está certo nesse pensamento aí? Eu nunca vi pessoas como estas terem uma vida tranquila por conta dos seus pensamentos perturbados, como esse. É um cara que está mal resolvido. Não vem dizer para mim que está bem resolvido, que não está não, filho. Porque ele está cometendo o que tecnicamente ele chama lá na academia da teologia o anacronismo. Ele está quebrando, ele está apequenando, ele está torcendo o texto para fazer uma interpretação dele. E ele disse que José foi corno, e corno que aceitou a sua cornice. Usa de uma palavra chula, baixa, para tentar interpretar a Bíblia e menosprezar o personagem bíblico e a historicidade do que é isso para o cristianismo. Ok? E aí vem a pergunta, porque ele não implica somente com Maria e nem com José, que ele coloca Maria como uma mulher de comportamento duvidoso, José como que aceita a relação extraconjugal e coloca o Espírito Santo como um carnal qualquer, dizendo que ele teve relações íntimas com a Maria. E acho muito interessante, porque no capítulo de número 3 de Marcos, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículos de número 28 e 29, que escrito está: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso ouvido não seja um alvo de coisas perversas como essa, de gente mal resolvida com o Evangelho e com a Bíblia, porque ele está sempre falando mal da Bíblia. Ele, quando você começa a ouvir ele falando sobre o hebraico e o Gênesis, ele não acredita na historicidade bíblica literal do capítulo 1 ao capítulo 10. Ele nega o Adão. Ele fala sobre a Odisseia de Gilgamesh, ele fala do alfabeto acadiano e tudo mais, e diminui o hebraico. Para os rabinos mais antigos, a língua que Deus falava com Adão lá no Éden era o hebraico. Tanto é que Deus a confirma com Moisés lá no Monte Sinai. Só que o que mexe comigo aqui hoje é como que uma pessoa tem coragem de estudar e não chegar a lugar nenhum e virar um perturbador no meio do movimento evangélico no Brasil. Porque sabe o que mais me constrange? É quanta gente que o segue cegamente e chama-o de mestre, e faz uso da sua voz para tentar diminuir a fé de outros. Chegam nas igrejas, não respeitam pastores, não respeitam liderança, não respeitam professores de escola bíblica dominical, de seminários, e se acham dono da razão e só eles sabem da Bíblia. E aí, você acredita que o que ele falou é uma blasfêmia contra o Espírito Santo ou não? Teria perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo? O texto que lemos é claro. Para quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. É réu eterno. Irmão, na boa,
O nosso problema é que muitas vezes a gente quer ficar passando pano quente quando não é. Se Deus não tem misericórdia, quem sou eu para ter misericórdia de determinadas pessoas? Porque elas não têm pena de se levantarem para falar contra Deus. E eu não quero aqui ser o advogado de Deus, longe de mim isso. Mas me revolta como bom cristão, como alguém que lê as Sagradas Escrituras e que está diante do rebanho do Senhor como um co-pastor, que eu fico vendo a turma se levantando para falar e ninguém fala nada. Aí manda para mim, poxa, pastor Paulo, vamos lá, vamos falar. Eu falei, vem, se une comigo, vamos fazer coro, faz um canal no YouTube, mete a pancada, filho, bate de frente com o sistema. Não dá para ficar passando mãozinha na cabeça desses camaradas, não. Por quê? Porque eles falam contra Deus, falam contra o Espírito Santo, falam mal da pessoa de Jesus, dos outros personagens bíblicos, então, aí que não vão ter misericórdia nenhuma mesmo. Só que eu quero fazer um alerta para você aqui. Preste atenção. Tema ao Senhor. Leia a sua palavra. Coma pouco ou que coma muito, mas coma desta palavra. Se alimente desta palavra. Fortaleça-se nessa palavra. Porque o que mais tem nos nossos dias são vozes estranhas no meio do mundo evangélico. O que mais tem nos nossos dias são pessoas que querem torcer as verdades da Bíblia. São pessoas que querem acabar com a moral da Bíblia. Só que esses são mais um que se levantarão contra a Bíblia e não chegarão a lugar nenhum. Mas enquanto nós tivermos voz e direito de falar, nós vamos falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda a sua obra é perfeita e que todo projeto de Deus não falhou. Muito obrigado aos meus irmãos lá do Instagram, @falando de Bíblia Oficial, que tem aqui me enviado esse vídeo para a gente comentar. Compartilhe aí no grupo de estudos da sua igreja, releia, ouça o vídeo mais de uma vez da fala do professor Fábio Sabino e veja o que está acontecendo com pessoas que se metem na teologia e que, sem graça nenhuma da parte de Deus, falam da Bíblia sem autoridade. Letra fria, arma fria para só ferir, causar confusão e não esclarecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus guarde o nosso coração, que a nossa fé seja mantida pura e que em tudo o nome de Deus seja glorificado em nós. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Não está inscrito no canal ainda não? Se inscreve aí. Vamos para mais uma boa meta? Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer crescer esse negócio? Compartilha com alguém. Se você ama a Bíblia e conhece alguém que ama a Bíblia também, vem deixar o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Vamos para 5 mil. 5 mil. Não, 5 mil é pouco. 8 mil. 8 mil. Ó, joinha. Vamos lá? E vamos fazer esse vídeo chegar bem longe, porque daqui nós continuamos o propósito, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.